Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians demora a entrar no jogo e até evita o prejuízo maior. O Goiás mereceu a vitória aqui na Neoquímica Arena. O Luxemburgo preservou titulares, pensou na Sul-Americana, só que a situação na tabela do Brasileiro ela se complica cada vez mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Estou aqui no 10º andar da Neoquímica Arena, onde comentei para a Rádio Band News FM esse empate do Goiás com o Corinthians em 1-1. E olha, poderia ter sido pior, porque o Goiás veio aqui comandado pelo Armando Evangelista para buscar uma vitória e por pouco não a conseguiu. Quando acontece o pênalti cometido pelo Matheus Bidu em cima do João Magno, o Goiás já era superior. Desde o primeiro minuto de jogo buscou o ataque, buscou atacar e se defender muito bem, mas rápido nas suas transições. Os dois atacantes de lado, né, tanto o Alano quanto o Anderson Oliveira, fizeram uma bagunça cada vez que o Goiás ia para o contra-ataque e conseguiu criar chances mais claras. No primeiro tempo, o Corinthians teve um certo volume, porque jogava em casa, né, em determinado momento ficava com a bola, mas as chances mais claras eram do Goiás. O Alano veio cortando a dribles pelo lado direito, driblando vários jogadores do Corinthians, deixando alguns no chão, até que conseguiu um chute e o Cássio fez um milagre no chão a queima-roupa. O Goiás ali já era para estar vencendo. Começa o segundo tempo, o Goiás muito superior, aproveitando alguns espaços, alguns buracos na defesa do Corinthians, meio zonzo no jogo, e por pouco, né, teve uma bola inclusive que o Léo Maná tirou em cima da linha. Por pouco o Goiás já não tinha aberto o placar. Aí vem o pênalti. Num erro de passe do Lucas Veríssimo, né? O Léo Maná ali também não entende muito bem a jogada, o Matheus Bidu vai lá e comete um pênalti infantil, claro, absurdo, no João Magno e o Guilherme Marques faz 1-0 para o Goiás, de forma absolutamente justa. O que acontece? Aí a partir daí o Vanderlei Luxemburgo, eu preciso ganhar esse jogo, eu não posso perder esse jogo, começa a recorrer ao banco de reservas. Aí bota Maicon, Renato Augusto, Matias Rojas, Bruno Mendes, toda essa galera. A verdade é que o Corinthians entendeu, talvez, que mesmo com reservas poderia ganhar do Goiás aqui porque precisava pensar na Sul-Americana. Uma incoerência de discursos, porque há não muito tempo, a gente já falou sobre isso aqui, o próprio presidente do Willy Monteiro Alves, o próprio Vanderlei Luxemburgo, os dois disseram que a prioridade era o brasileiro, que o Corinthians precisava sair dessa situação desconfortável, pois aí no jogo seguinte você prioriza a Sul-Americana e preserva no brasileiro. Aí eu não entendo mais nada. E olha que eu aqui tenho dito que a Sul-Americana não deve ser rejeitada ou desprezada como muitos fizeram lá no começo. É um título, é uma competição internacional, te dá dinheiro, te dá vaga direta na Libertadores, mas você não pode mais desconsiderar o Brasileirão. Não dá mais, gente, não dá mais. Se a gente olhar hoje a situação de tabela do Corinthians, tem muito campeonato pela frente, pro bem e pro mal. Tem muito campeonato para você se recuperar, mas para você também entrar numa espiral e não conseguir mais sair. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians vai ser rebaixado, mas precisa prestar atenção. Porque das equipes que estão atrás do Corinthians, muitas delas estão se recuperando. Elas estão jogando bem. Uma delas é o Goiás, que veio aqui para vencer o jogo. E não venceu por um cochilo do senhor William Oliveira, e aí mérito também para o Maicon, que entrou ligado no jogo. É óbvio, naquele momento o Corinthians bota mais qualidade, bota o Renato, o Maicon, o Rojas. O Maicon acredita na jogada, toca para o Renato cruza e o Maicon faz um empate ali. E o Corinthians buscou a virada nos minutos finais, o Tadeu fez algumas boas defesas, mas era natural. Só que entrou no jogo nos últimos 15 minutos. Esse foi o pecado do Corinthians. Entender que poderia vencer o Goiás de qualquer maneira ou que não importasse tanto assim o resultado, pelo menos na sinalização que você dá na sua escalação. E aí jogadores individualmente e tecnicamente muito ruins. Nossa Senhora. A gente teve algumas jornadas aqui para esquecer. Yuri Alberto, Juliano, Lucas Veríssimo, Léo Maná. O Lucas ainda sente uma falta de ritmo, tá? É um baita zagueiro, a gente sabe o potencial que ele tem, mas o Caetano errou alguns passes. O Corinthians errou tecnicamente alguns lances bobos, que muitas vezes originavam contra-ataques do Goiás. Em outros, não aproveitava ofensivamente. Méritos também do Goiás, que estacionou um ônibus verde à frente da sua defesa e não permitiu que o Tadeu fizesse grandes defesas durante boa parte do jogo. Começa a trabalhar na parte final, quando aí o Corinthians tem mais qualidade ali no seu último terço, no seu setor ofensivo. E aí, por pouco, realmente entra o Mosquito também pelo lado direito, o Romero aí é deslocado pelo lado esquerdo, aí começa a tentar alguma coisa, mas muito tarde, né?
e aí você soma um ponto contra o Goiás, que é um inimigo direto, mas que precisava ter vencido. Eu citei o Goiás como uma das equipes de recuperação. Se você olhar o campeonato que vem fazendo, o Santos, que ganhou do Grêmio na última rodada, fez uma boa janela, tem o Soteldo voltando, é um time que vai se recuperar. O Vasco fez uma boa janela também, vem jogando melhor, aos pouquinhos vem ganhando os seus resultados. A sorte do Corinthians é que esses três, pelo menos três adversários que jogam no domingo ainda, Bahia, Santos e Vasco, têm adversários muito difíceis. O Bahia vai enfrentar o Botafogo, que é o líder, no tapetinho, na sua casa. O Vasco vai encarar o Palmeiras no Allianz. O Santos vai encarar o Galo na estreia da Arena MRV. Muito difícil que essas equipes vençam, porque se os três, né, vencessem, o Corinthians já, que pontuou, não seria empurrado para a zona do rebaixamento, mas teria, né, a proximidade dessas três equipes. E como eu disse, tem muito campeonato ainda para que essas equipes ultrapassem o Corinthians. Se tem muito campeonato para uma recuperação, tem muito campeonato também para que o Corinthians não saia de onde está. E a sequência do Timão daqui para frente, com o clássico contra o Palmeiras, com o Botafogo, com o Grêmio no jogo que foi remarcado para o dia 18, aqui numa segunda-feira, o Fortaleza, o Flamengo. Então assim, eu não estou aqui querendo ser alarmista demais. Eu só estou querendo alertar, fazer um alerta justo, legítimo de algo que está acontecendo. Eu entendo valorizar a Sul-Americana, mas por que o Corinthians teve que preservar tantos jogadores aqui para buscar e fazer uma guerra na Argentina contra o Estudiantes? Porque 1-0 aqui ficou pouco. Porque se tivesse encaminhado aqui um resultado mais interessante, e poderia ter feito, se não tivesse feito um gol e recuado e ficado satisfeito com 1-0, aí talvez, como fez o Palmeiras, por exemplo, na Libertadores, que meteu 4 fora de casa no Deportivo Pereira, não estou comparando adversários, mas é uma equipe que não para de atacar enquanto não goleia o adversário. O Corinthians não, o Corinthians faz um gol e recua. Se tivesse feito um placar mais elástico contra o Estudiantes, talvez pudesse botar um pouquinho mais de qualidade nesse jogo contra o Goiás e até dosar um pouco mais na volta contra o Estudiantes. Mas não, né? Vai precisar buscar o resultado lá para chegar numa semifinal de Sul-Americana. E aí, enquanto o Corinthians vai avançando na Sul-Americana, porque pode acontecer isso na terça-feira, você vai desprezando o Campeonato Brasileiro. Não dá. E aí você tem uma responsabilidade que é do técnico pelas suas escolhas, da diretoria que não para de vender jogador, e aí o técnico fica sem muitas opções para botar, e aí você vai, né, aumentando esse efeito cascata, essa bola de neve, a ponto da gente chegar na situação em que está. O Corinthians está a perigo no Brasileiro, está com alerta ligado no Brasileiro. Precisa cuidar da Sula? Precisa, é uma possibilidade de título, mas não pode desconsiderar o Brasileiro em jogos entre iguais, que era o que acontecera aqui nesta noite de sábado na Neoquímica Arena. O Corinthians hoje disputa o mesmo campeonato que o Goiás. Não deveria, não sei se estará amanhã ou depois. Hoje eles disputam o mesmo campeonato e o Corinthians andou para esse jogo. E isso não pode acontecer porque esses pontos podem fazer falta. Tem muito campeonato, eu repito, mas tem muito campeonato também para algo pior acontecer. Qual é o pensamento de vocês? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!